Reinaldo, num julgamento que terminou ontem, quarta, o Supremo ele fixou os limites para o regime de remuneração da magistratura e do Ministério Público, até que seja editada a lei nacional que está prevista no artigo 37, parágrafo 11 da Constituição. A tese de repercussão geral que foi aprovada reafirma o quê? Que o teto constitucional é de R$ 46.366,19 e estabelece uma organização nas folhas de pagamento, proibindo a criação de auxílios e verbas indenizatórias sem que haja uma lei federal específica aprovada pelo Congresso Nacional. E o principal ponto da tese é que o escalonamento das verbas que podem ser pagas acima do subsídio mensal. O tribunal definiu que a soma de todas essas vantagens ela não pode exceder 70% do valor do teto. E o limite foi dividido em dois blocos, de 35%. Antiguidade, 35%, parcela de valorização por tempo de carreira, aí fica 5% a cada ano, limitado ao teto de 35 anos de exercício. As verbas indenizatórias, outros 35%, que seria a soma de diárias, ajuda de custo para remoção, gratificação de magistério, comarca de difícil provento, férias não gozadas e acúmulo de jurisdição. Olha, voltamos ao começo do programa, né? Sempre fazendo a nossa dissertaçãozinha aqui, né? Como deve ser. Vamos noticiar isso para deixar as pessoas com ódio. Exercitar bile, cara. É por isso que esse Supremo tem que ser fechado mesmo. É por isso que nas pesquisas o Supremo aparece sempre como blá, blá, onde já se viu permitir teto, permitir pagamento 70% acima do teto. Que vergonha. Dá para fazer esse discurso. Você quer ficar com ódio? Tá? Não tem ódio suficiente no seu dia? Né? Não está enfesado bastante ainda? Lembrando aqui que é falsa a etimologia de que enfesado quer dizer cheio de fezes, tá? Não caio nessa conversa que é mentira. Provavelmente tem mais a ver com fel do que com fezes, mas também não é certo. Fezes, com certeza não. Mas você não está enfesado bastante, bilioso bastante? Então pegue o STF para bater, porque ele está permitindo, enquanto você passa uma vida apertada, dura, não sei o quê, já é um salário de 46 mil, teto, muito mais alto que tudo que se paga no Brasil, o salário médio dos brasileiros. Papapá. Pronto, já dá para ficar com ódio. Você quer ficar com menos ódio? Quer um pouco de informação só para mostrar que às vezes as coisas avançam para o bem, né? Você não precisa ler o Cândido de Voltaire para considerar que o mundo caminha sempre para o bem, né? Primeiro que não é verdade, mas seria muito bom que sim. Mas vamos lá. Com essa decisão de ontem, eu já vou detalhar algumas coisas aqui, haverá uma economia anual de 7 bilhões e 300 milhões, Rafael. Por quê? De fato, as verbas indenizatórias de cada tribunal não poderão ultrapassar 35% do teto. Isso dá 16 mil e poucos reais. Eu vou falar só porque vocês não sabem o que se anda a fazer por aí. E se criou uma outra aí. Restaurar o quinquênio. Foi o que o Supremo conseguiu fazer, eu já explico. Então aí, no máximo, 35% que tem a ver com a trajetória do juiz ao longo dos anos, 5% a cada ano, até esse limite de 35 a 16 mil e pouco também. Mas veja, 16 mil e pouco é para quem já tivesse na última fase, nos últimos 5 anos, de uma carreira de 35. Então, um monte de gente começa não tendo. Uma economia de 7,3 bilhões. O problema, e você disse aí, logo de saída, é que tem o artigo 37 da Constituição, parágrafo 11, que diz que, olha, as verbas indenizatórias, não sei o quê, elas não estão no teto. Elas não são consideradas para teto. Então vai ter que regulamentar isso, vai ter que ver o que fazer.
Né? Há um outro problema. Artigo 90 da Constituição. Os tribunais têm autonomia orçamentária. Eles obedecem à lei de diretrizes orçamentárias, mas eles têm autonomia. O Supremo não pode dizer como cada um vai gastar aquele negócio. Eu ousaria até dizer, meu querido, que se não fosse o Supremo a regulamentar isso... Ah, sim, e uma coisa, hein? O próprio Congresso não pode regulamentar esse detalhamento. Não tem como, por causa da Constituição. Eu até diria que não fosse o Supremo, por unanimidade, ter decidido isso, alguém acabaria recorrendo ao Supremo. Que ia falar, mas como é que fica a minha autonomia do artigo 90? Porque junto com essa decisão, há um corte de benefícios extras, a decisão declara inconstitucional, né? E estão terminantemente proibidos coisas como auxílio natalino, auxílio combustível, gratificação por exercício de localidade, mudou de lugar, então vai ganhar não sei o quê, né? Licença compensatória de um dia de folga por 3 trabalhados, porque tem lugares que tem isso. Todas as leis estaduais, portarias, não sei o quê, tudo isso foi considerado inconstitucional. Mas tudo aquilo que havia de pagamento e verba indenizatória e tal, anterior a 26 de fevereiro, está suspenso. E o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vão avaliar. Outra coisa, essa decisão vale para os funcionários do chamado Sistema de Justiça. O que é o Sistema de Justiça? O Sistema de Justiça não é o Poder Judiciário. O Sistema de Justiça é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública. Essa decisão vale para essas carreiras. Não vale para o resto do funcionalismo, que aí os demais órgãos têm de ver o que fazer. A Câmara tem de ter uma proposta, o Senado tem de ter uma proposta, o Executivo tem de ter uma proposta, porque senão, realmente, o Supremo vira também o grande legislador. Né? Ele está tomando essa decisão no âmbito da justiça, porque há certas alterações que só a justiça pode fazer para a justiça, justamente para preservar o poder da influência de outros. Né? Porque, afinal de contas, a última palavra das coisas é a da justiça, que tem o direito de errar por último. Né? Então, o que eu estou falando é o seguinte, foi um avanço extraordinário isso que foi feito. E, no entanto, a gente pega determinados textos, cada um escreva o que quiser, eu também falo o que eu quero, para mim está tudo certo. A única coisa é que quando você tem uma decisão que faz avançar, o Supremo está apanhando, deveria estar sendo aplaudido. Mas por que ele não falou não pode, pronto, e quem pagar vai para a cadeia? Porque ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E agora está convidando o Congresso. Por favor, regulamentem essa história. Vocês têm de regulamentar isso. Porque ao Congresso cabe regulamentar. O Supremo, eu diria, ele já está indo um pouquinho além. Até. Né? Porque havia ações com o Gilmar, havia ação né, com o Dino, havia ação com o Alexandre de Moraes. Se juntaram com os outros 7 lá e chegaram a essa tese de repercussão geral, que inclusive unifica o Supremo. Eu diria para alguns inconformados, olha gente, até o André Mendonça, que agora é considerado o grande luminar, votou junto. Né? Porque o Supremo não pode simplesmente... Veja, o Supremo não pode chegar... O Supremo não pode chegar, artigo 90 da Constituição, o Supremo não pode chegar e dizer aqui, no STJ em São Paulo, ou dizer para um tribunal regional federal qualquer, como é que você vai gastar a sua verba interna. Não pode. O que ele está fazendo é estabelecendo um limite para ganhos individuais, na suposição de que se vai gastar direito. Por exemplo,
Supremo falou, chega de café, vou usar uma marca aqui, mas se quiserem anunciar no programa, pode. Chega de café Nespresso, no não sei o quê. Isso daí é só para os vices de Reinaldo Azevedo. Não pode, juiz, tem que tomar café coado, o enquador de pano daqueles que tinha no meu interior, que depois a gente lavava e torcia. Entendeu? E deixava secar o sol. O Supremo não pode dizer isso. Chega de lanchinho. Não, não pode dizer isso. O tribunal cuida disso. É constitucional. Eu detestaria, Rafael, ser funcionário público, né? Saber que eu tenho de tomar uma decisão que é uma decisão correta e saber que eu vou tomar porrada tomando decisão correta. Sinceramente, o Brasil deveria estar... Os analistas deveriam estar aplaudir, como querem corretamente os portugueses, deveriam estar a aplaudir essa decisão, que economiza 7 bilhões e 300 milhões. E deslocar sua cobrança para o Congresso Nacional. Dizer, e agora? Vamos regulamentar o que não foi regulamentado, né? No que diz respeito ao sistema de justiça, que é esse de que falei. E há os outros poderes, os outros dois poderes. Né? Porque uma vez regulamentado, mesmo hoje, alguns benefícios, não, isso não. Coloque na regulamentação. Estamos avançando, mas obrigou a que mensalmente se coloque na internet, nas redes sociais, o salário de cada servidor dessas áreas. Né? Quanto é que está recebendo? E por que é que vai economizar tanto, mesmo com uma aparente esbórnia? Né? Vai economizar tanto mesmo com uma aparente esbórnia que não é esbórnia? Porque o que se tem é um troço absolutamente pavoroso e fora do controle. Né? Lembrando, ademais, que é até 35 acima do teto, não quer dizer que todo mundo vai ter 35 acima do teto de verba indenizatória. É preciso ter uma razão para dar indenização. Né? Nos 35% dos quinquênios, insisto, só chegaria ao topo quem tiver no fim de carreira. Então, não é que cada servidor agora da Justiça, do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria, vai ter direito a 70, vai ter direito a 30 e poucos pau de... Não, não é isso. 70% acima do teto. Não é isso. Né? Será, em cada caso, bem menos. Isso é o limite. Mas então acabaram estabelecendo uma espécie de um novo teto. Sim, porque é o possível fazer dentro do que a lei permite. Eu não quero que você tenha se conformado com isso, mas espero tê-lo deixado com menos ódio, explicando como a coisa funciona, e para você perceber que se avançou bastante. Quando menos se trata de economizar a fabulosa quantia de 7 bilhões e 300 milhões, porque a coisa realmente estava fora do controle. Mas ainda há muita coisa fora do controle em outras áreas do serviço público no que diz respeito a super salários. É isso.